nosso negócio. Nas duas últimas lives, na primeira live eu falei sobre a semente do seu negócio que está aí dentro de você e que você precisa colocar ela para fora. Se você ainda não viu, a live está disponível lá, a live 1 e a live 2. Na live 2 eu falei sobre como a gente prepara, né, essa terra para poder fazer o nosso negócio acontecer. Deixa eu tirar aqui a música, que é você se preparar, né, se preparar como uma mulher empreendedora, uma mulher que vai ser dona de um negócio de sucesso dentro do digital e fora do digital. Então, se você ainda não assistiu a live 1 e a live 2, elas estão disponíveis lá na série, né, a protagonista, elas vão ficar disponíveis aqui no meu perfil. E vai ser de muita importância, porque assim, todo negócio, assim como uma planta, assim como uma árvore que a gente planta, para que ele possa dar frutos, né, e possa ser um negócio de sucesso, um negócio que cresça de verdade, você precisa ter uma base bem preparada. Você precisa estar com essa base bem organizada. Assim como na live 1 e na live 2, né, no final dessa live eu vou colocar no grupo, né, vou colocar também no canal do Telegram o PDF com o mapa mental dessa live. Então assim, você vai poder conferir e acompanhar se você ainda não estiver no grupo, né? Agora não, porque o link que está no grupo, que está aqui na minha bio, é para o evento que vai acontecer na sexta-feira. Mas se você entrar na página janabemvindo.com.br, você tem lá a entrada para o grupo, né, dessa série A Protagonista, tá? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Né? Como eu estava falando no início, na aula 1 e na aula 2, na live 1 e na live 2 da série, nós estávamos falando sobre preparar o terreno para o nosso negócio, né? Eu fiz ali uma comparação como se uma nossa ideia fosse uma semente que a gente tem que colocar na terra para poder ela germinar, crescer, dar flores, frutos e fazer sombra, virar uma grande árvore, virar um grande jequitibá. E falei também na aula 1, né, na nossa live 1, que a gente precisa tirar essa semente que está dentro da gente e plantar numa terra que seja boa, na terra ideal, na terra preparada para que ela possa crescer, que ela possa germinar. E essa terra somos nós precisamos estar preparadas. Bom dia, Edilane. Nós precisamos estar preparadas para poder fazer com que o nosso negócio aconteça. Nós precisamos estar preparadas para poder fazer com que o nosso negócio cresça e germine, cresça e dê flores e frutos e transforme a vida de muitas pessoas. Depois que nós preparamos a terra, plantamos, colocamos a semente na terra, hoje nós vamos começar a ver essa semente crescer. A semente germinou. E aí a gente começa a conhecer quais são as bases dessa semente, tá? E aí, para a gente entender as bases dessa semente, eu trago aqui, né, 4 tipos de bases para a nossa semente, que é o nosso negócio digital de impacto, tá? A primeira base é a base da autoridade. A segunda base é a base da conexão. A terceira base, posicionamento. E a quarta base, narrativa. Vou falar base por base, explicar cada uma delas para vocês. Preparadas? Muito obrigada, Edilane, pelo elogio. Antes de eu começar a falar sobre cada uma dessas bases, vamos chamar o pessoal aí, vamos convocar as pessoas. Hoje eu tenho aí algumas coisas para poder falar no final dessa live. Tenho aí preparado algumas promoções aí. Então vamos trazer bastante gente, porque no final da live, não vou contar agora não, porque senão vai estragar. Vão ficando aí até o final, que eu vou vou contar o que eu preparei aqui de surpresa para quem tá aí acompanhando e quem tá interagindo com o nosso conteúdo, tá?
Vamos começar a falar das bases. A primeira base, como eu disse, é a base autoridade. E aí, o que é autoridade de fato? Né? A gente escuta muito nos dias de hoje as pessoas falando que a gente precisa criar autoridade, que a gente precisa se posicionar de forma que seja autoridade. Como que é isso de criar autoridade? O que vem a ser criar autoridade? A primeira coisa que eu tenho que dizer quanto a isso: a autoridade não se cria. A autoridade é uma coisa que se percebe. As pessoas, elas percebem que você é autoridade num determinado tipo de assunto a partir do momento que você começa a falar sobre ele, se posicionar sobre ele, e aí as pessoas começam a perceber a sua autoridade, tá? Então, se você fala bem de algo que você domina, né, e começa a falar sobre isso com uma certa constância, as pessoas começam a perceber que você é autoridade naquilo, tá? E quando a gente fala em ser percebido como autoridade, né, tem um erro aí que é muito grande, sabe? É o grande erro que a gente vê hoje dentro do Instagram, né? Dentro no Facebook ou qualquer outra rede social, é que a gente vê um monte de gente aí tentando se mostrar como autoridade de forma fria. O que é se mostrar de forma fria? É quando você se mostra como autoridade trazendo apenas assuntos técnicos sobre um determinado assunto. Você não traz, né, um pouco de mais a sua personalidade, você não traz o que é você não traz a sua experiência com aquela sua vivência, com aquele seu conhecimento técnico, e isso te atrapalha a se posicionar como autoridade em algum determinado tipo de negócio. Então, quando a gente fala em autoridade, a gente está falando, inclusive, né, de você se posicionar tanto com os seus assuntos técnicos quanto com os seus assuntos pessoais. Vou me colocar aqui como exemplo. Imagina que eu, Janaína, tô aqui parada, né? Tô aqui, entrei na rede com uma maleta e dentro dessa maleta tá toda a minha autoridade, tá? O que eu carrego dentro dessa maleta da autoridade? Eu carrego os meus assuntos técnicos, né? No caso, eu sou formada em comunicação, sou jornalista, como já falei algumas vezes aqui. Eu tenho especialidade em marketing, então tá dentro da minha maleta, lógico, a questão do jornalismo, a formação em comunicação, a especialização em marketing. Eu sou uma estrategista de negócios, né? E eu sou uma empreendedora. Então, dentro da minha maleta tá ali comunicação, marketing, estratégia e empreendedorismo. Quando eu trago tudo isso para dentro do digital, quando eu trago todo esse conhecimento para dentro do digital de forma técnica, eu tô mostrando que eu conheço desses assuntos e eu sei falar sobre esse assunto, que eu domino sobre esse assunto. Só que quando eu falo isso só da forma técnica, eu crio isso de forma fria. Eu não consigo chegar na segunda base a segunda base para o meu negócio funcionar, né, e para eu conseguir me comunicar com as pessoas, que é gerar conexão. E aí, como que eu faço para poder entrar nessa segunda base? Eu trago dentro do meu conhecimento técnico os meus assuntos pessoais. Eu, por exemplo, sou mãe de 3 filhos, tenho 3 filhos e, nossa, quando eu comecei a empreender, né, antes de começar a empreender, né, propriamente, ter a minha primeira empresa, né, eu sempre trabalhei, desde os meus 17 anos eu trabalho. E todas as vezes que eu ia trabalhar, eu tinha essas crianças pequenas. Eu fui mãe de 3, funcionária. Quando eu comecei a trabalhar eu contei uma vez uma experiência minha, inclusive, sobre isso. Né? Tem um post meu falando para não culpar seus filhos por você não colocar o seu negócio no mundo, a sua ideia no mundo. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui mãe aos 20 anos de idade. Quando o Antônio nasceu, eu tinha 20 anos. E aí, eu trabalhava na época numa empresa de pães árabes.
O Antônio era bebê quando eu entrei lá. E eu morava sozinha com o Antônio. Eu era mãe solteira. E como eu, na época, morava em Nova Iguaçu, né? E a empresa ficava na Penha. Então eu perdia muito tempo me deslocando de Nova Iguaçu até a Penha. E eu tinha crescido no bairro da Penha. Eu sou criada no bairro da Penha, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro, né? Que é onde tem a igreja, tudo. Então, como eu já conhecia o bairro, conhecia pessoas no bairro, eu me mudei para Penha. Eu aluguei uma casa, sala, quarto, cozinha e banheiro apenas, onde morava eu e o meu filho Antônio, perto, na região que eu cresci, que era na Rua Jaci. Eu cresci ali na Rua Dionísio, então a casa que eu aluguei foi na Rua Jaci. Morava ali eu e o Antônio. E aí eu tinha toda uma rotina, onde eu botava o Antônio na creche, da creche eu ia para a empresa a pé, saía da empresa, voltava. O Antônio saía da creche às 5 e eu saía da empresa às 6. Então, nesse período de 5 às 6, uma vizinha que me viu crescer, que eu conheço ela desde muito novinha, ela ficava com o Antônio para mim nesse período de 1 às 6, de 5 às 6, e aí era o tempo de eu sair da empresa às 6 e pegar ele na casa com essa vizinha, né? E assim eu consegui me organizar, né? Não foi um empecilho para mim ter o Antônio ali, um bebê, para poder, né, fazer o meu negócio acontecer. Então, quando eu trago essa história da minha vida, quando eu trago as experiências que eu tive com os meus 3 filhos, eu gero um tipo de conexão com aquelas mulheres que querem empreender e têm dificuldades, né, achando que não vão conseguir porque são mães de crianças pequenas, e aí eu trago todas as soluções que eu achei. A Inaê, por exemplo, eu colocava ela no Moisés, porque a Inaê nasceu no meio desse processo, eu colocava ela no Moisés. O pai, na época, eu morava, porque a Inaê nasceu, eu morava com o pai da Inaê, né, mas eu colocava ela no Moisés e levava ela para o trabalho porque ela mamava. Então eu entrei num acordo com o dono da empresa e eu levava ela pra lá, né? E ela podia mamar, ela me acompanhava até que ela começou a ficar grandinha e tudo, e aí também foi para uma escola, mas nunca foi um empecilho ter crianças, né? Na verdade foram motivações. Com a Ellen foi pior ainda, porque a Ellen nasceu exatamente no mesmo ano que a minha empresa nasceu. Imagina você embalar um bebê pequeno e ao mesmo tempo estar fazendo uma empresa nascer, né? Então, assim, eu gestei 2 vezes, eu gestei com a criança na barriga e a empresa no coração, né? E quando a criança nasceu, a empresa nasceu um pouquinho antes, e aí a criança nasceu em seguida, e fui criando a criança e a empresa juntas ao mesmo tempo. Então, filhos não é um empecilho, né? E voltando aqui para a questão da autoridade, quando eu trago essa realidade, eu me conecto com as mulheres mães, né? Eu também sou esposa, hoje eu sou casada com um mestre de capoeira, sou capoeirista. Então, quando eu trago isso, eu mostro para as pessoas que ela pode ter ali, desenvolver, fazer práticas, né, de esporte, atividades culturais. Eu trago um pouco sobre como que é nossa parceria, nossa questão do nosso relacionamento, como que eu trago inclusive exemplos, né, do negócio dele, que a gente começa a mexer, que eu falo que ele é o meu cobaia, né? Tudo que eu aprendo de novo, tudo que eu descubro de novo, cada teoria maluca que surge na cabeça, e são muitas, minha cabeça fica pensando assim o tempo inteiro. Então, cada teoria maluca que surge, eu testo com ele antes de trazer aqui para vocês. E eu falo isso aqui abertamente, sabe? Eu gosto muito de trabalho social, tanto que a gente administra uma ONG aqui. Nós fundamos uma ONG, administramos uma ONG. E quando eu trago tudo isso para dentro do meu conteúdo técnico, eu gero conexão com as pessoas. Então, na maleta da autoridade, é um erro quando você fica de forma fria falando apenas do seu conteúdo técnico. Você precisa gerar essa interação, mostrar quem você é, se colocar, humanizar, literalmente humanizar o perfil. E aí, às vezes as pessoas me perguntam assim: Janaína, como que eu vou fazer para humanizar o meu perfil? Eu não sei humanizar o meu perfil. E aí
eu pergunto assim, você é de que espécie? Você não é um ser humano? Existe algo mais humano do que um ser humano? Eu vou voltar no que eu falei ontem, tá? É um erro quando a gente pensa que quando a gente está se comunicando dentro do digital, quando a gente está se comunicando nas redes sociais, quando a gente está se comunicando via site, a gente está falando apenas com robô. Nós não estamos falando com robô, nós estamos falando com pessoas. Então a gente precisa se comunicar com as pessoas como pessoas. Isso é humanizar o perfil. Não é você ficar botando sua cara lá, lógico, botar a sua cara para poder as pessoas saberem quem é. As pessoas gostam de se relacionar com outras pessoas. Então, assim, quando você bota a sua cara e a pessoa sabe quem você é, né, o relacionamento com o seu possível cliente fica muito maior, né? Porém, não é simplesmente botar a cara, sabe? Você tem que ser você. Isso é você ser autêntico. Isso ajuda você a criar autoridade, tá? E se demonstrar como autoridade. Como eu disse, autoridade a gente não cria, autoridade a gente percebe. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Vamos supor que duas advogadas, um exemplo aqui bem fictício, tá? Elas são amigas de infância. Ah, não, eu vou usar um exemplo real, não é um exemplo fictício, não. Vou usar um exemplo real. Duas jornalistas. Eu tenho uma amiga que é jornalista, ela provavelmente vai ver essa live depois, que agora ela tá trabalhando. Mas, quando ela... Nós somos amigas de infância, nós crescemos juntos, estudamos nas mesmas escolas, nos separamos no ensino médio, mas o nível de qualidade do ensino de educação no ensino médio foi a mesma. E aí, né, ela me motivou a estudar jornalismo. Eu fiz Estácio, ela, se eu não me engano, fez Gama. Depois eu vou conversar com ela. O que é importante nós nos formamos mais ou menos na mesma época, ela se formou um ano antes. E eu venho me posicionando no digital. Eu tô sempre colocando o meu conhecimento, trazendo as minhas experiências, falando, vinculando a minha experiência profissional com o meu conhecimento técnico e a minha vida pessoal. Trago isso, mostro sempre para vocês. Se você entrar no meu perfil, tem bastante conteúdo falando sobre comunicação. Ela tem um perfil, o meu perfil é aberto, lógico, porque eu trabalho com isso, e um dos principais erros de quem quer trabalhar no digital, quem quer se posicionar no digital, é manter o perfil restrito, tá? Eu vi muita gente, né, principalmente de pessoas que estão aqui assistindo, que tem o perfil restrito. Isso é um grande erro, porque se você quer se mostrar e quer criar autoridade, quer se demonstrar como autoridade dentro do digital, como é que você está com o seu perfil restrito? Como as pessoas vão te ver? Então, ela tem essa questão do perfil restrito, ela fala muito pouco, né, sobre o conhecimento dela. Ela não, quando ela posta alguma coisa, é foto de comida ou foto do cachorro, e ela tá sem entender por que ela não consegue clientes de comunicação. Eu vivo falando pra ela, é óbvio. Por que será que eu consigo? As pessoas, quando pedem a minha rede social, olham a minha rede social e se interessam e vêm conversar comigo, e com ela não. Você que está aí assistindo, se entra na minha rede, entra na rede dela, o que vocês prefeririam contratar como um profissional para cuidar da sua comunicação? É disso que eu tô falando. Isso é autoridade, tá? Você vira autoridade quando as pessoas não estão perto de você e elas estão falando do que você faz. Por exemplo, se você chega num bar, senta ali na mesa, todo mundo tá conversando, todo mundo tá brincando, você sai e as pessoas que ficaram falam: caraca, você conhece o trabalho da Janaína? Isso é sinal de que você é autoridade num assunto. Tem 2 semanas atrás aconteceu uma coisa que, assim, eu amei o que aconteceu. Eu tenho uma amiga que também assiste essas lives, está acompanhando aqui, que ela tava há anos sem me visitar. A gente estava anos sem se ver, a gente estava se falando pelas redes sociais, WhatsApp sempre, mas a gente já tinha um bom tempo que a gente não se via. Há 2 semanas atrás, ela deslocou um outro amigo nosso e veio até a minha casa falando que precisava falar muito comigo. Ela mora na Zona Sul.
e veio até a minha casa porque ela precisava muito falar comigo. Ela se deslocou da casa dela, chamou um amigo para poder buscá-la, saiu da casa dela simplesmente para poder eu dar uma mentoria para ela. Quando ela chegou aqui, que eu falei, que ela me disse o que ela queria, eu falei: você está querendo uma mentoria? Sim. Isso é sinal de que eu consegui fazer ela me perceber como autoridade no que eu estou falando. Então, quando você se posiciona no digital, né, mostrando os seus conhecimentos técnicos e juntando isso com seus assuntos pessoais, você cria conexão com a sua audiência e você consegue se fazer, né, perceber como autoridade num assunto. Então, eu falei aí de duas das bases: autoridade e conexão. Lembrando, autoridade fria não gera conexão. A autoridade falando apenas, baseada apenas em assuntos técnicos, não gera conexão. Então, coloque aí dentro da sua maletinha de autoridade todos os seus conhecimentos técnicos e todos os seus assuntos pessoais. Mistura tudo isso. Faz conexão sobre isso. Faz conexão do seu conhecimento técnico com as suas experiências. Você precisa entender, né, que a coisa mais rica que você tem, né, para poder se posicionar e gerar conexão é o seu conteúdo humano. É você. É a sua história, suas experiências, suas vivências, as pessoas com quem você conviveu, as culturas que você se envolveu, a pessoa que você se transformou. É isso que faz você criar conexão com as pessoas que estão ali te acompanhando e que podem vir te ver, tá? Então, você tem sempre que juntar conteúdo técnico com quem é você e dessa forma você consegue, né, ser percebida como autoridade e consegue gerar, né, conexão. Falei da autoridade, falei da conexão, vamos para a terceira base, que é a base do posicionamento, tá? O que é posicionamento? O posicionamento é a maneira, a maneira como você se posiciona literalmente, né, sobre os assuntos referentes ao seu nicho, ao seu negócio, tá? Aí a gente vai falar, pode ser a sua causa, os seus valores e as suas crenças. Isso, a soma disso vai se montar o seu posicionamento dentro do digital. Quando a gente está falando de causa, tá? Qual é a causa do seu negócio? Por que você resolveu montar esse negócio? E aí como eu disse lá na primeira aula, vai além do dinheiro, vai além do seu sustento, tá? Não que o dinheiro não seja importante, a gente sabe que é muito importante, ele é necessário, só que a gente entende que ele é consequência do nosso negócio. Por que você escolheu esse negócio? Qual é o motivo pelo qual você resolveu fazer? E aí, para poder te ajudar a pensar melhor um pouquinho sobre isso, né? Qual é a minha causa? Eu, Janaína. Qual é o motivo pelo qual eu resolvi botar aqui a minha cara tapa, abrir essa live, fazer essa série, né? Porque eu tenho ali dentro da minha maleta de autoridade um conhecimento sobre comunicação, eu tenho dentro da minha maleta de autoridade um conhecimento sobre estratégias, tenho na maleta de autoridade um conhecimento sobre empreendedorismo e eu sei que eu posso ajudar outras mulheres a colocar o seu negócio no mundo. Eu sei que espalhada por todo mundo, né, existem mulheres com ideias geniais que podem se transformar em negócios totalmente rentáveis. E esses negócios não acontecem porque elas não sabem como fazer acontecer. Elas não sabem, elas acham que o assunto é bem mais complicado do que realmente é. Então, quando eu resolvo transformar fazer dos meus conhecimentos, né, em algo que possa transformar a vida do outro, essa é a principal causa do meu negócio. Esse é o porquê dele existir, né? Eu percebi que eu tenho uma facilidade, né? E até a Camila tá aqui agora. Uma vez ela comentou comigo. Ela foi num escritório que eu tinha na Penha, isso mais ou menos uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás,
E eu nunca esqueço de uma frase que ela falou, que ela sentou na minha frente e falou assim: eu queria entender a facilidade que você tem de recomeçar do zero. Eu queria entender a facilidade que você tem de fazer dinheiro, de transformar um negócio que vire dinheiro. Quando ela me falou isso, eu consegui perceber, e além dela, outras pessoas também já falaram. Quando ela falou isso, eu percebi que aquilo ali era um superpoder que eu tinha, né? E esse meu superpoder, se eu colocasse ele para o mundo, começasse a me posicionar para o mundo, eu poderia ajudar outras pessoas. Eu ainda não sabia como ia fazer, né? Eu ainda tinha muitas crenças limitantes que me travavam, que me impediam de botar a cara aqui, né? E começar a falar sobre isso. Mas uma hora destravei, uma hora consegui trazer esse projeto para fora, que é ajudar outras mulheres a transformar suas ideias em grandes negócios, que pode virar aí uma coisa muito rentável, que pode sim, né, trazer bastante dinheiro. Principalmente quando a gente está falando de fazer isso, né, divulgando dentro do digital, projetando no digital. Você sabe qual é a sua causa, você sabe qual é o seu porquê. Então você tem que trazer aí os seus valores. Quais são os seus valores? Aquela coisa que você não vai abrir mão. Você vai colocar isso aí no seu negócio de qualquer maneira, sabe? Aquelas coisas que tem que ser desse jeito, senão você não vai se sentir bem. Eu, por exemplo, eu valorizo muito a liberdade, né? Eu valorizo muito a abundância. A gente tem que conseguir sim ganhar muito, mas eu não preciso sair aí escalpelando os outros para isso, né? Eu tenho isso como valor, né, meu. Então, assim, eu quero ser livre, eu quero poder estudar à vontade, eu quero poder ser quem eu quiser ser, né? Eu quero poder hoje estar aqui falando com vocês sobre empreendedorismo, mas se vocês me pedirem, precisarem de uma ajuda para poder, sei lá, o que aconteceu, muita gente me pedindo: Janaína, eu não sei criar um perfil no Instagram, me ajuda, eu tô adorando o que você tá falando, eu quero botar isso no mundo, me ajuda a criar um perfil no Instagram. Ok, vi ali uma oportunidade, gente, vamos fazer uma imersão. E tanto que tá anunciando aí a imersão que vai acontecer no próximo sábado, justamente para ajudar as pessoas que não sabem criar um perfil no Instagram. É o básico, né? E aí eu parei, vamos fazer ali uma imersão baratinha, as pessoas vão conseguir pegar ali o passo a passo básico para poder conseguir desenvolver melhor o que eu tô falando, né? Sobre como ela fazer para empreender. Então, assim, ver essas oportunidades, né? Ter a liberdade de parar, olhar as oportunidades e criar alguma coisa nova, isso é um valor meu. Isso, inclusive, é o que me fez, né, o que me levou a empreender, né? Eu saí do CLT justamente por conta disso. Eu queria liberdade para criar, liberdade para trabalhar da maneira como eu me sentisse melhor, tá? E a abundância, né? No caso, eu quero fazer isso de forma que eu possa ter uma vida tranquila, abundante, e que eu ganhe o suficiente para dar o melhor para mim, para os meus filhos e para minha família no geral. A terceira coisa que você tem que levar para dentro do seu posicionamento são as suas crenças. Aquilo que você entende como verdade, sabe? Aquilo que você acredita que é verdade e que você lute por aquilo, sabe? O que você pode, seja aquelas coisas que você é capaz de levantar para defender a todo custo. Eu, por exemplo, eu me declaro, sou inimiga declarada do marketing da ostentação. Eu não gosto do marketing da ostentação, acho ele tóxico, eu acho que ele prejudica as pessoas e eu trago essas crenças pro meu perfil. Eu falo muito disso, sabe? Eu não acho que eu tenho que ficar esfregando na cara do outro, né? E isso, gente, pelo amor de Deus, essas propagandas horríveis de você sentada tomando um suquinho na sua piscina de borda infinita, andando de jatinho, na BMW, com coisas... É possível. É uma coisa que dá pra virar realidade? É uma coisa que dá pra virar realidade. Isso vira realidade em 7 dias? Não! Isso não vira realidade em 7 dias. Isso aí é fruto de trabalho. Então, assim, quer mostrar o que você conquistou? Mostre, mas mostre de forma responsável. Fale para as pessoas que para você conquistar aquilo, você trabalhou muito.
Você não precisa ficar ostentando, né, tudo que você tem e dizer, vem comigo, compre meu produto que em 7 dias você vai ter tudo isso. Isso prejudica as pessoas, isso frustra as pessoas. O quanto de mulheres não tem aí frustradas porque foram iludidas nesse tipo de conteúdo, né, e não conseguiram fazer aquilo e estão se sentindo incapazes, impotentes. Quantas mulheres estão assim? Então, assim, eu sou declaradamente inimiga desse tipo de marketing. Eu não gosto desse marketing tóxico. Eu não gosto desse marketing que fica estimulando o tempo inteiro a competição. Por que eu tenho que competir? Sabe? Eu gosto, por exemplo, de conversar com pessoas que trabalham no mesmo nicho que eu, trocar experiências. Até mesmo porque eu sei que a minha comunicação, ela gera conexão com as pessoas. Ela gera conexão com as pessoas com que eu quero que estejam do meu lado, sabe? E as pessoas que vêm, me seguem e que compram meus produtos são pessoas que querem ouvir eu falar, que são conectadas comigo. Mas ela pode também ter gente que não se conecte comigo, que não gosta do jeito que eu falo, não gosta das analogias, não gosta das minhas loucuras, que eu falo um monte de coisa louca. Às vezes tem uma coisa que é muito técnica e eu fico ali procurando a maneira mais simples de explicar. E aí eu venho com umas analogias, igual aqui, por exemplo, eu tô falando de construção de negócio. Eu tô falando de bases de negócio. Eu fiz 2 lives antes falando da construção do negócio, fazendo uma analogia com uma sementinha. Eu iniciei na primeira live, quem assistiu a primeira live, se não assistiu, volta lá para assistir. Eu iniciei a primeira live lendo uma história infantil. Uma história infantil que eu vi a professora aqui do Reforço Escolar contar para as crianças aqui na ONG. Então, assim, e daí saiu a história da sementinha, daí saiu essa primeira fase da protagonista. Então, assim, eu procuro trazer isso para facilitar a vida das pessoas. Não é todo mundo que gosta disso, tem gente que gosta daquela coisa mais robusta. Eu já gero conexão com o meu público dessa forma, fazendo analogias, falando de superpoderes, de tempero secreto do hambúrguer. E é assim que as pessoas me entendem, e as pessoas que me seguem, me acompanham e compram o meu produto fazem isso porque gostam dessa maneira como eu falo. Então, assim, quando eu trago as minhas verdades, eu também atraio pessoas, eu crio posicionamentos, né? Eu me posiciono sobre esse assunto e atraio as pessoas. A gente tem que pensar, né, sempre, eu fiz uma postagem no outro dia falando sobre isso, né, que a gente tem que se comportar como se fosse um imã, não como se fosse uma rede, tá? O que é isso de ser um imã ou uma rede, Janaína? Se imagine na beira do mar, tá? E aí você foi pescar, né? Alguém foi pescar, não é nem você que foi pescar, alguém foi pescar. E aí esse pescador, ele tem você ali para poder trazer os peixes. E aí ele tem você como se fosse uma rede, aquela tarrafa que o pescador joga assim. Imagina você sendo lançado ao mar. Então, assim, a gente tá aqui no digital, a gente entende o digital como um mar. E aí você aqui no digital, você vai se lançar no mar do digital para poder pescar os seus potenciais clientes. Quando a gente joga a rede no mar, vem peixe bom, vem peixe ruim, vem alguns siris também que podem cortar a rede, pode te machucar. Então, quando você se lança como uma rede no mar do digital, você pode conseguir um cliente bom, você pode conseguir clientes horríveis, clientes tóxicos que vão te machucar, pessoas que não é interessante para você manter perto de você. Então, quando você está sem posicionamento, quando você não se posiciona, quando você não fala o que você pensa, você não fala o que você acredita, não fala o porquê você está ali, você atrai todo tipo de pessoa. E aí você fica ali em cima do muro, igual água morna, sabe? Não presta nem para fazer chá, né? Você tenta agradar todo mundo. E quem tenta agradar todo mundo, na verdade não agrada ninguém. É impossível agradar todo mundo. Então, assim, é muito normal quando você começa a se posicionar e aí você deixa de ser uma rede e passa a ser um imã. Você começa a atrair as pessoas certas, começa a atrair as pessoas ideais. Quando você começa a se posicionar, você vai atrair muita gente que tem interesse em você. Como você também vai repelir muita gente que não acredita naquilo que você faz.
mas isso é bom. Você vai atrair as pessoas que querem você, que gostam de você, e as pessoas que não gostam de você, tá tudo bem. Isso faz parte lá de uma habilidade que eu falei ontem, da primeira habilidade, adultecer, sabe? Eu saber que eu atraí pessoas que gostam de mim, tem gente que não gosta, tem gente que vai me criticar, e tá tudo bem. Não vai abalar o que eu acredito, não vai mudar as minhas crenças. A não ser que ele me prove que aquilo ali tá totalmente errado, que a minha verdade não é verdade. Mas até que me prove isso, ela vai ter que me convencer e não vai ser, né, me atacando. Então, eu falei aí de 3 das 4 bases, que é a autoridade, a conexão, o posicionamento, e agora eu vou falar da 4ª base, que é a narrativa, tá? Como que você, né, se posiciona, como que você vai trazer, né, o seu posicionamento, tá? E aí hoje, vou contar aqui assim, hoje em dia, né, porque você entrar no mercado digital e empreender no digital, a barreira tá bem pequena. O que você precisa aí? De um celular e internet. Não precisa ser um celular de grande qualidade. Só de você ter um celular e acesso à internet, você já consegue iniciar, né, o seu trabalho no digital. Só que quando você para poder estruturar isso, né, saber, né, como que você vai se posicionar, contar a sua história, você vê que o que você precisa de físico é muito, muito barato, mas você precisa de ter a maior parte do negócio está dentro de você. Você precisa se organizar para aquilo, tá? Então, você precisa, né, aprender a trazer essa sua narrativa dentro do que você tem de ferramenta, né? E aí a gente vai juntar aí tudo que a gente falou desde o início, da questão da autoridade, da conexão, do posicionamento. Você vai trazer essa narrativa através de histórias. O famoso storytelling. Todo mundo está falando aí. O que é storytelling? Nada mais, nada menos do que contar histórias, tá? E a sua narrativa você vai trazer no decorrer do seu posicionamento, no decorrer da sua produção de conteúdo, você vai vir contando várias histórias. Eu, por exemplo, aqui só hoje, nessa live, eu contei a minha história de como que eu lidava com o Antônio e com a Inaê pequenos e trabalhava ao mesmo tempo, como que eu montei uma empresa e ao mesmo tempo tive um bebê. Eu contei aqui que eu sou capoeirista, casada. Isso tudo são histórias. São histórias que geram conexões. Isso tudo é narrativa. Então, aonde eu conto as minhas histórias? Aonde eu uso a minha narrativa? Nos eventos, que nem eu tô fazendo aqui agora, abri uma live, tô falando para você, trazendo alguns assuntos técnicos, né? Tô ensinando você como fazer para poder você estruturar as bases do seu negócio. E agora eu lembrei aqui de uma situação que aconteceu há muito pouco tempo, quando eu tava falando de estruturar o seu negócio. Então, assim, eu tô aqui nessa live falando, contando para vocês, estruturando, falando como eu estruturei meu negócio, ensinando vocês como estruturar e contando as minhas histórias. Então, assim, eu tô trazendo a minha narrativa para cá. Na produção do seu conteúdo, né, você vê aí alguns posts, assim, eu não posto uma foto, mesmo que seja uma foto pessoal, eu não posto sem ter alguma coisa a ver com o meu conteúdo, alguma coisa a ver com o que eu falo. Eu postei uma foto minha com os meus filhos e contei como que eu fazia para poder empreender com os meus filhos. Eu, volta e meia, posto uma foto minha com meu marido e falo ali da parceria que a gente tem, da importância que tem um apoiar o outro, sabe? De um acreditar no trabalho do outro, né? Volta e meia, outro dia eu postei um Rios treinando capoeira. E aí eu falei, cara, eu não sei se essa aula de capoeira aqui hoje foi um treino de capoeira ou se foi um ensaio para poder fazer dancinhas no Rios. E olha que eu nem faço dancinhas no Rios, mas eu achei que foi interessante aquilo ali e tinha a ver. Então, assim, você tem que trazer a sua história nas suas postagens. Você tem que trazer a sua história a todo momento. Voltando lá,
As 4 bases, elas estão interligadas. Você cria autoridade, né? Você se faz perceber como autoridade, né? Gera conexão. E isso tudo você faz contando as suas histórias e se posicionando de acordo com o seu nicho, trazendo assuntos que tenham a ver com o seu nicho. Faz sentido tudo isso que eu falei? Então, eu espero que a partir de hoje, tá, vocês parem de se posicionar como se fossem robôs. Lembrem que do outro lado, a pessoa que está recebendo você também é uma pessoa. Então você conversa com ela como se fosse uma pessoa, sabe? Estrutura as bases do seu negócio, né? Entenda o que o seu negócio faz, por que ele está ali, qual é a sua causa, por que você escolheu fazer isso, qual é a sua visão, aonde você quer chegar com o seu negócio, quais são os seus valores. Sabe? O que é inegociável para você? Traz isso para dentro da sua rede. Sabe? Quais são as suas crenças? O que você vê aí como verdade? Você tá lutando contra o quê? Eu não falei sobre isso. Você tá lutando contra o que eu até falei. Eu luto contra o marketing da ostentação. Declaradamente. Eu sou inimiga deles. Eu luto contra essa coisa de ficar iludindo pessoas na internet e trazendo com que pessoas se sintam totalmente incapazes por não conseguir fazer em 7 dias o que eles estão dizendo que fazem em 7 dias, que na verdade aí a gente vem uma produção aí de, vou falar aí, no mínimo 5 meses. Para você conseguir chegar num número legal, você tem que estar ali produzindo conteúdo, investindo e patrocinando isso. Não é assim tão fácil. Só que as pessoas não falam isso. Tem muita gente aí que essa semana o Rafa, que é da minha equipe aqui de comunicação, ele estava falando. Tem muitos concurseiros no digital. São pessoas que estão ali, ó, tentando, até que uma hora consegue. E aí vem trabalho de anos. Tem como você fazer uma boa renda? Tem. Mas você precisa estruturar o seu negócio. Você precisa entender como que você faz isso. Você precisa ter um método. Você precisa ter um método. Você precisa fazer o básico do negócio, sabe? Pega uma folha de papel, ponto A, ponto B. O ponto A tá a pessoa com quem você quer falar, né, com todos os problemas que ela tem. O ponto B é a pessoa transformada. No meio entre o ponto A e o ponto B, tá você. Tá você com o seu produto, com o seu serviço, com a sua solução para o mundo. Mas também tá todos os problemas daquela pessoa, todas as crenças daquela pessoa, todas as limitações daquelas pessoas. Então, quando você desenha isso e você consegue fazer com que o seu método, com que o seu serviço, o seu produto, ele acabe com todas as limitações, todas as crenças, todas as dores, todos os problemas daquela pessoa. Mas como que você faz isso? Escreve isso, um passo a passo. E aí, você vai ter um produto. Você vai ter um produto estruturado. Gente, era isso que a gente queria falar aqui, né? Então, germinou. A gente conhece as nossas bases. E eu quero que você faça exatamente isso que eu acabei de falar. Coloque aí no papel. O meu produto é tal. Eu resolvo o problema tal. Eu curo a dor tal. Realizo o sonho tal. E isso aqui resolve problemas de pessoas assim. Ponto A. Essa pessoa, ela quer chegar no ponto B. Eu consigo com o meu produto, por exemplo, eu, Janaína, o meu ponto A, minha persona no ponto A. Mulheres com grandes ideias que querem fazer um negócio, mas não sabem como fazer isso. Elas acham que é impossível fazer uma ideia dela se transformar num grande negócio. Ponto B, o negócio transformou. Essa mulher deixou de ser uma mulher que tem um sonho e virou uma empresária de sucesso. No meio do caminho, o que ela precisa? Ela precisa entender que é possível, ela precisa se livrar das crenças limitantes dela, ela precisa entender que não vai acontecer do dia para a noite. Como que eu faço isso? Eu tenho que falar isso para elas. Então eu vou estruturar com ela o negócio. Foi de onde nasceu essa primeira semana aqui do nosso lançamento.
sabe? Aonde veio essa questão você vai ser protagonista da sua vida, vai. Mas antes disso, deixa eu te falar um negócio, você tem que tirar essa semente daí e plantar. Não é simplesmente você chegar e jogar. Ninguém constrói um prédio do terraço para cima, a partir do terraço, na verdade, desculpa. As pessoas, elas precisam fazer um alicerce. E é isso que a gente está fazendo dessa semana aqui. Estruturando o seu negócio. O que eu falei que eu tinha lembrado, tá? Tem mais ou menos aí uns 3 meses atrás eu fiz uma postagem, né? Eu postei isso aqui no Instagram e escrevi também em um grupo de empreendedoras no Facebook, falando que a comunicação, ela não vai salvar negócio nenhum, né? Que a gente precisa pensar na estrutura do negócio. E muita gente deposita ali as esperanças do seu negócio na comunicação e aí cria um perfil do Instagram, pronto, tem um negócio digital. Cria um perfil falando que faz e acontece e não tem nada estruturado, ela não sabe o que ela faz, ela não sabe o porquê que ela tá ali. Mas ela tem um perfil e tá tentando atrair clientes achando que aquilo ali vai, né, salvar o negócio dela. O que ela precisa entender é, a comunicação serve para potencializar o negócio. Se eu não tenho um negócio estruturado, eu vou estar potencializando o nada. Eu vou estar potencializando uma coisa frágil. Uma coisa frágil, se foi potencializada, simplesmente vai quebrar. Se eu potencializo que eu não sei o que eu estou fazendo, se eu potencializo que eu não sei aonde eu quero chegar, se eu potencializo que eu não sei quem sou eu, cara, eu estou mostrando para o mundo que eu não estou pronta para aquilo. Então, estruturar é extremamente fundamental. E aí a resposta que a coleguinha me deu foi, mas acontece que hoje em dia o que as pessoas têm maior acesso é o celular e a internet. Por isso que a gente já joga direto para comunicação. Ok? E aí não tem dinheiro para estruturar um negócio. Quando eu falo de estruturar um negócio, eu não falo de montar um escritório rico e milionário. Eu não falo de comprar equipamentos. Eu falo de você saber desenhar o que você quer. Isso é estruturar um negócio. E para isso você não precisa de recursos. O único recurso que você precisa ter é conhecimento. O único recurso que você precisa ter é um papel, uma caneta para poder desenhar o que você faz. Se você é técnica naquilo, você sabe o passo a passo que aquilo ali vai usar para poder transformar a vida de alguém. É isso que eu tô falando. E a partir do momento que você tem esse passo a passo, você tem o seu método desenhado, né? Método, ele vem do grego. Met vem de meta e todos vêm de caminho. Então, método nada mais é do que o caminho para atingir uma meta, o caminho para alcançar um objetivo. Então, se você desenha ali o seu método, o caminho para a pessoa se transformar lá do ponto A para o ponto B, você começa a trabalhar sua comunicação em cima disso, você está potencializando um negócio estruturado. Você está potencializando um negócio que sabe para onde vai. É disso que a gente está falando aqui. E aí a gente coloca tudo isso dentro da maleta da autoridade. Entendeu? Então, mulheres lindas do meu coração, por hoje é isso. Ah, eu prometi que ia fazer uma promessa, que eu ia trazer aqui uma coisa. Eu vou fazer um post agora no meu perfil, tá? Essa postagem, você comente ali qual foi o maior insight que você teve dessa live, tá? E amanhã, quinta-feira, a gente tem a nossa live de quinta, tá? Que tá prevista para toda quinta-feira, meio-dia. E aí, na live de quinta, de amanhã, ao invés de eu trazer um conteúdo novo, eu vou fazer uma análise de perfil. Na semana passada, né, a gente criou uma bio de forma estratégica. Então, na live de quinta de amanhã, eu vou fazer uma análise de perfil. Então, no dia de hoje, podem comentar aí seus insights sobre essa live daqui. Que amanhã, quem estiver ao vivo na nossa live de quinta, que é lá no YouTube, né? Eu vou fazer um sorteio de acordo com os comentários que houve na postagem de hoje.
e a pessoa sorteada vai ganhar a análise de perfil amanhã. Então, a live de quinta de amanhã vai ser uma mentoria. Ela não vai ser uma live trazendo um conteúdo. Eu vou pegar um perfil, vou abrir e a gente vai fazer a análise dele todinho, do início ao fim. Combinado, mulheres? Amanhã tem a nossa quarta live, tá? Da série Protagonista. Deixa eu só olhar aqui o meu cronograma. A live de amanhã a gente vai, né, falar sobre as pragas. Por quê? A gente conseguiu formar um negócio, né? E aí, para quem não tá aqui desde o início, como que eu montei essa semana? Eu montei ela com base na cabaceira que o meu marido plantou há 3 meses atrás, lá na casa que nós moramos, tá? E eu vi ali ele preparando terra, preparou semente, plantou a semente, tudo que a gente tá falando aqui. Ele preparou a semente, preparou a terra, adubou a terra, plantou, cresceu, começou a brotar. Aí ele começou a arrumar para poder ver qual era o melhor caminho para a cabaceira subir, porque a cabaceira ela trepa. E aí ele armou ali, né, toda uma estrutura para poder cobrir, ficar bonitinho no nosso quintal. Então, assim, ele criou o método dele, né? Ele traçou todo o negócio dele, tudo que ele queria com a cabaceira dele. E aí deu praga. Deu praga e agora deu praga. Então amanhã, agora hoje o nosso negócio brotou, tá bonitinho, a gente vai estruturar tudo. E amanhã a gente vai ver como que a gente vai tratar a praga, porque deu praga no negócio. Deu praga na nossa planta. Então, e isso vai acontecer no seu negócio. Vai dar praga. Vai ter esse tipo de problema. Então, amanhã a gente vai aprender a tratar a praga, tá? Daqui a pouco eu vou estar botando o PDF do mapa mental dessa live de hoje no grupo, tá? Um beijo pra vocês, obrigado pra quem ficou aí até o final, tá? Desde o início, tá? Um beijo e tchau, até amanhã.